partir do expressionismo abstrato. Então, um movimento muito importante dentro da cultura, da arte americana e internacional. Em 1958, o Rothko recebeu uma encomenda milionária. Pintar 9 murais para o restaurante Four Seasons, no edifício Seagram, que estava sendo construído em Nova York naquela época, pelo Philip Johnson e o Mies van der Rohe. E tanto o edifício Seagram quanto o Four Seasons existem ainda até hoje em Nova York. Se vocês quiserem jantar lá. Mas era realmente milionária essa encomenda, porque ele recebeu uma proposta de $35 mil. A gente fez uma pequena conversão, só na base da inflação, daria uns 2, 3 milhões de dólares hoje. Sem levar em conta a força de um mercado que já existia na época, não tão forte quanto hoje. Só para vocês terem uma ideia, há uns 2 ou 3 meses atrás, foi vendida uma única pintura do Rothko, um único quadro dele, foi vendido por $86 milhões. Um único quadro dele. Então, se a gente levar em conta a força desse mercado e passar para aquela época, a proposta era na base de 10, 15 milhões de dólares para pintar 9 murais para esse edifício Seagram. Ele passou 2 anos, mais ou menos, fazendo essas pinturas. Ele não pintou só as 9, ele pintou 20 e poucos murais, porque ele ia escolher entre esses 20 os 9 que ele ia mandar para o Four Seasons. Mas antes de fazer isso, ele fez uma viagem com a mulher para a Europa, e na volta ele foi jantar no Four Seasons, e no dia seguinte, ninguém sabe por quê, ele não explicou para ninguém, não deixou nenhuma carta, nenhum artigo, não deu nenhuma entrevista, ninguém sabe por quê. Ele devolveu o dinheiro, aquela fortuna, e ficou com as telas. Realmente ele ficou com as telas, porque eram murais muito grandes, era muito difícil de vender para particulares, e os museus não se interessaram. Ele ficou com aquelas telas anos no estúdio dele, até que em 1965, ele entra em contato com a Tate Gallery, em Londres, que hoje mudou de nome, é Tate Britain, Tate Modern. Mas é a mesma, é a Tate Gallery em Londres. Ele entrou em contato com eles para doar 5 telas dos murais da Seagram. Ele realmente era muito chato, porque ele levou 5 anos negociando com a Tate Gallery. Porque ele queria que as telas ficassem numa determinada altura, que a luz fosse regulada de um jeito específico. Ele dizia que os espectadores tinham que ficar a 45 centímetros das telas. E essas discussões levaram 5 anos, mas finalmente, em 1970, ele conseguiu chegar num acordo. E no momento que essas telas estão entrando na Tate Gallery em Londres, ele se suicida em Nova York. Também não deixou nenhum bilhete, nenhuma carta, não contou para ninguém, sabe as razões que o levaram a isso, mas ele não deixou nenhuma dúvida de que era suicídio. Ele bebeu muito, tomou tranquilizantes, e ele estava morando no estúdio naquela época. Ele encheu a banheira de água e cortou os pulsos. O John Logan, o autor dessa peça, faz algumas citações da vida do Rothko ao longo do espetáculo, além de contar essa crise dos murais da Seagram. Uma das citações que ele faz é essa do suicídio, quando ele entra com aquela mancha, que depois a gente vem a saber que é tinta, mas é digamos, uma citação do suicídio do Logan. Aí a outra é a capela, né? Eles vêm falando de uma capela, de um lugar de contemplação, e em 64, 2 ricaços americanos, eles queriam construir uma capela que, de uma certa maneira, realizasse esse projeto que o Rothko tanto idealizava, de ter um lugar quase religioso de observação das suas telas, né? E eles entraram em negociação, e mais uma vez ele foi muito chato. Eles mandavam maquetes para Nova York, ele devolvia todas, e depois de anos ele ficou pintando as telas aqui, eles construíram a capela lá. Depois de anos a capela ficou pronta, e no dia da inauguração da capela foi 1 ano depois do suicídio dele. Ele não conseguiu ver a capela concluída, mas no dia da inauguração eles tiraram os panos das telas que ele tinha pintado. Eram 14 telas, e quando eles desvendaram as telas, eram 14 telas pretas.
E a gente teve a oportunidade de visitar essa capela e realmente é pungente, assim. A gente entrou e foi como um soco no meio do estômago, porque é um lugar, é uma capela octogonal, ele fez questão de, ele exigiu, como ela é octogonal, ela tem as paredes curvas, ele fez questão de mandar construir um tijolo que não tivesse rejunte na curva, para a energia fluir do lugar. Nossa. Então é muito forte, né? Uma capelinha pequenininha, agora é um impacto Onde é? É ecumênico. Em Houston, lá em Texas. Em Houston, Texas. no Texas. E lá é um lugar mesmo de... Eles têm eventos semanais, eles promovem meditação, promovem energização. É uma capela ecumênica, então tem... Para todas as religiões. E é realmente forte. Quando a gente fala em tela preta, é claro que não era um preto qualquer, era o preto do roto. É. E parece que é uma brincadeira, mas não, porque o roto ele acrescentou aos elementos das artes plásticas um outro elemento que os outros pintores não levavam muito em conta, que era o tempo. Ele exigia tempo do espectador, porque ele tinha um processo de pintura muito específico. As camadas de tinta dele eram extremamente delicadas. Ele passava infinitas camadas de tinta, a gente não sabe nem quantas, porque ele passava anos pintando aquilo, estudando aquilo, pensando naquilo, e eram muito finas. Ele dizia que a tinta devia sobrevoar a tela. Os detratores dele diziam que ele fazia isso porque ele queria economizar, ele queria gastar com a tinta. Mas não é verdade, porque eram infinitas camadas. E esse processo da feitura da tinta, que era ele mesmo que fazia, pouquíssimas pessoas conseguiram entender como é que ele fazia aquilo, e essas camadas eram quase irreproduzíveis. Então, se você passar diante de uma tela preta do roto, você vai ver uma tela preta. Agora, se você se der tempo, que era esse fator que ele acrescentava à equação, você vai ver aquela tela com vermelhos e marrons e lilazes inesperados, e, naturalmente, essa tela vai pulsar na sua frente, que era o que ele queria. Em última análise, quando a gente faz uma peça de teatro, eu acho que os artistas todos se identificam com essa necessidade, a gente quer exatamente o tempo de vocês. Né? A gente controla a luz, a gente controla a nossa distância, e se vocês se derem tempo, vão ver a gente pulsar aqui em cima. Agora, o Bruno, quer dizer, o trabalho de vocês realmente fica claro que vocês mergulharam no fundo, né?